palavra está franqueada aí ao nosso Ivanildo, representando o pessoal dos agentes. Pode ir. Bom dia, senhores vereadores. É uma satisfação imensa, né? A gente está aqui mais uma vez representando a categoria dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias e dizer que a gente começou com esse movimento aqui em Iguaí e às vezes a gente não foi talvez compreendido aquilo que a gente estava buscando, mas graças a Deus hoje a gente vem a essa tribuna e a gente consegue ter esse entendimento com os senhores, todos os vereadores hoje, consegue compreender o objetivo, por qual motivo a gente fez esse movimento em prol do cumprimento da emenda 120 para que fosse cumprida no município de Iguaí. Então a gente veio aqui, já usou a tribuna várias vezes e pedindo o apoio dos senhores. A gente buscou outros mecanismos de mobilização com essa categoria aqui dentro do município e chamando a atenção das autoridades no legislativo, no executivo, e agora a gente parte também a buscar ao conhecimento do Ministério Público. Então, a partir de agora, a gente vai estar entrando com a medida junto ao Ministério Público, um requerimento que seja de forma mais emergente, para que essa situação ela venha a ser resolvida aqui no município de Iguaí. Então, até o presente momento, o senhor prefeito ainda não pagou o piso, nós já estamos no mês de outubro, e nem o piso foi cumprido ainda. Poderia estar começando a pagar o piso e a gente discutisse o retroativo. Isso nos preocupa muito porque isso vai ficando uma dívida muito grande para o município de Iguaí. A cada mês que o gestor público não paga o piso, vai ficando um retroativo lá. E isso é dinheiro que a gente sabe que a dificuldade que alguns municípios passam, todos os municípios passam, e com certeza vai ser uma preocupação dos senhores como representante do povo nessa casa, fazer cumprir esses retroativos que estão ficando. Está ficando um volume muito alto já de retroativo. E a gente está aqui hoje formalizando mais uma vez o pedido a vocês, que caminho tomaremos a partir de hoje, que medidas essa casa vai tomar junto à categoria. Como na minha fala anterior aqui, a gente trouxe como uma proposta o trancamento da pauta, porque eu não via ali já nenhum tipo de alternativa que não fosse essa, até porque durante esse período a gente teve com o gestor 2 vezes lá na casa dele. Já sentamos pessoalmente com ele 2 vezes e a gente está entendendo que está havendo um protelamento da situação para se ganhar tempo, e foi uma das falas que a gente já usou aqui e que a gente tem esse conhecimento, que os trabalhadores também têm, que já é plástico. A gestão pública, todas as vezes que o Ministério da Saúde faz esse repasse, que é atualizando o piso dos agentes de saúde, sempre passa 2 meses, 3 meses para não pagar o retroativo. Então, a gente precisa ficar atento a isso, porque isso não vem acontecendo nos outros municípios, e isso acontece aqui no município de Iguaí. Não é a primeira vez, porque já houve em 2 momentos que o Ministério fez esse reajuste e o município, ele tratou de fazer essa mesma política que está fazendo hoje. Proletar, ganhar o tempo e depois não paga o retroativo. A gente sabe que quando a gente está falando de uma lei que é uma emenda à Constituição, a gente está dizendo que isso é uma prática criminosa. Isso não pode acontecer. O gestor público ele não pode se apoderar de uma verba a qual ela tem um destinatário único. Ela é específica. Ela não pode ter desvio de finalidade.
Então, se está ficando um retroativo e ele não está sendo repassado aos trabalhadores, já houve esses crimes no passado. Mas a gente trabalha com o presente. E eu acredito, olhando aqui, para cada um dos senhores, a gente vai corrigir essa injustiça e a gente vai fazer valer a lei. A gente tranca a pauta, a gente pede aos senhores também que, da mesma forma, como eu sempre digo, que a gente faz lá em Brasília, e a gente está indo para Brasília agora, no dia 25 de outubro, a gente vai estar em Brasília, uma pauta de sessão solene na Câmara dos Deputados para homenagear os agentes comunitários de saúde do Brasil inteiro, porque dia 4 de outubro agora foi o Dia Nacional do Agente Comunitário de Saúde. No meu município já é uma lei municipal, é um feriado que as duas categorias recebem para usufruir desse dia, e a gente foi convidado pela Câmara Federal para poder estar em Brasília no dia 25. Então, tudo isso que a gente traz aqui ao município de Iguaí foram os caminhos que a gente percorreu até Brasília. Como eu já falei aqui, nós começamos, essa categoria, ela se iniciou há 30 anos atrás com todo tipo de precariedade. Nós éramos precários diante dos municípios. A gente foi buscar as leis federais que desprecarizassem essa categoria. Depois a gente teve o vínculo público vinculado aos municípios, porque não era o que a gente queria, porque a gente sabia que a gente passaria por essas penúrias que a gente está passando hoje. Que muitos municípios não respeitariam as leis, mas não tivemos força de sermos efetivados pela União e nem pelos estados. Então ficou a cargo dos dois municípios desprecarizar as duas classes em 2016, 2017. Estamos vinculados aos municípios por forma dos estatutos dos municípios, que nos assegura todos esses direitos que nós conquistamos por via de leis, leis federais, leis municipais. Aqui também no município a gente tem por direito. Então a gente vem fazer esse apelo aos senhores hoje. A gente precisa tomar medida mais enérgica a partir de agora, porque assim, como eu falei agora há pouco, a gente está se tratando aqui de um crime, de uma verba pública. Não dá mais. Eu sei que aqui nós temos dois vereadores que são advogados e sabem plenamente do que a gente está falando aqui, o descumprimento da Constituição, de lei federal, que não está sendo cumprida, e a gente precisa, porque isso implica improbidade administrativa para o gestor público. E quem legitima essa irregularidade é a Câmara de Vereadores. O que aconteceu com a presidente Dilma lá em Brasília, por descumprimento, que a gente sabe que lá ainda assim foi diferente do que é aqui hoje. O prefeito está descumprindo uma emenda à Constituição. O prefeito está segurando uma verba que já veio com seu destinatário, por via de lei, por via de força maior. Ele não deveria estar fazendo isso e o faz. E a gente clama aos senhores vereadores, a gente precisa ter uma providência, a gente precisa sair daqui hoje, vereadores, a gente precisa encontrar um caminho. Ou a gente vai trancar a pauta, como disse para vocês, quando eu falo de Brasília, porque foi assim que começou. A gente começou do nada. Primeiro a gente foi pedir a desprecarização da categoria. E todas as nossas leis em Brasília, exceto uma, elas foram vetadas pelo presidente da República. Se vocês forem pegar as leis dos agentes comunitários de saúde e a gente combate as endemias que nós conquistamos desses 10 anos para cá, vocês vão ver que todas estão com veto do presidente da República. E todas foram derrubadas a veto. Olha a força que essa categoria tem em Brasília. Você reunir a Câmara dos Deputados Federal, lá em Brasília, reunir o Senado, que é mais difícil ainda para a gente reunir o Senado, e derrubar um veto presidencial. E a gente derrubou todos os vetos. Então, por aqui, a gente pode criar a lei municipal. A gente propôs hoje uma proposta nossa aqui da categoria, que a gente vai criar a nossa lei municipal, porque é necessário que os municípios criem suas leis municipais para poder dar legitimidade ao gestor, porque ele pode alegar hoje que ele não está pagando porque não chegou ainda na Câmara a lei. Mas essa lei, a gente sabe que ela deveria ser direcionada, ela deveria ter vindo do Executivo para o Legislativo. E se assim não foi,
faremos o contrário. Então vamos fazer do legislativo para o executivo. Certamente lá haverá um veto por cumprimento, porque se ele não está cumprindo uma lei federal, ele não irá querer cumprir uma lei municipal. Então, logo a gente já sabe que o caminho que vai ter dentro desse processo vai ser um veto do executivo. Volta para o legislativo, a gente derruba o veto, tranca a pauta e aí agora a gente só tem esse caminho. Trancando a pauta, só vota projetos de interesse da gestão municipal e até mesmo do município quando ele cumprir o que está na Constituição. Porque, volto e digo, é crime, ele já cometeu um crime que ele está cometendo dentro de uma verba federal que não pode ter outra finalidade, e essa verba, então, ela está presa. Se ela não está sendo paga, a categoria, porque vocês receberam, não foi? Já receberam, né? O Diego, o salário de vocês já saiu de setembro, não já? R$ 1.550. Piso baixo por hoje, senhores vereadores, que deveria estar sendo pago pelo município. O básico do básico, sem os encargos sociais do município, R$ 2.424. Era para o prefeito estar depositando na conta desses trabalhadores desde o dia 5 de maio. E ele não está fazendo. Ou seja, eu estou dizendo que isso aqui, o que a gente está dizendo aqui, que é o incentivo, é a assistência financeira complementar que o Ministério da Saúde manda para todos os municípios e mandou para Iguaí, R$ 2.424 por agente comunitário de saúde, agente de combate às endemias, e o gestor municipal de Iguaí insiste em pagar R$ 1.550. Para onde está indo esse outro restante? A gente precisa saber, o gestor precisa chegar para a gente e dizer para esta casa, que é os legítimos representantes do povo, são os senhores. Então a gente já sentou com a gestão pública, a gente já teve diversas tentativas, já sentamos com o jurídico, já sentamos com o RH, inclusive um técnico da contabilidade do município, em uma reunião, disse que orientaria o senhor prefeito a não pagar o piso. E eu gostaria de estar nessa reunião nesse dia. Porque eu pediria a ele para repetir, porque como é que, enquanto prestador de serviço, um técnico orienta o seu gestor a cometer um crime. É uma aberração. É inadmissível a gente ouvir isso. Eu ficaria calado se eu tivesse a minha opinião e soubesse que o gestor não cumpriria. Agora, eu, enquanto profissional técnico, eu jamais diria que eu orientaria a um gestor que ele descumprisse uma lei federal e cometesse um crime. Então, a gente vem aqui agradecer a cada um de vocês. Esse movimento ganhou força. Esse movimento a gente agradece muito em nome de todos os agentes de saúde do município de Iguaí, todos os agentes de combate às endemias, a sensibilidade que os senhores tiveram com essa categoria, o entendimento que a gente teve durante esse tempo, trazendo os agentes aqui. Foi um pouco estranho, a gente sabe, quando a gente adentra essa casa, e essa casa toda bonita, como diz os nossos deputados lá em Brasília, né? Cheio de cravos de rosas, porque é a representatividade dos moradores, dos eleitores dos senhores, estão aqui. Dentro desses trabalhadores estão aqui os trabalhadores, os moradores que votaram também nos senhores e elegeram os senhores vereadores, estavam aqui fazendo valer, ser ouvido como população. E eu agradeço. Eu sei que no primeiro momento em que eu usei essa tribuna aqui, há 2 meses atrás, talvez a gente não fosse tão compreendido como a gente está sendo compreendido hoje, porque talvez ficasse a impressão que a gente estivesse aqui fazendo politicagem, que a gente estivesse aqui fazendo atos partidários, e não era esse o nosso objetivo. O nosso objetivo já era sensibilizá-los, que a gente estava diante de uma situação difícil de se resolver. Não se resolveu por meio da Câmara, não se resolveu por meio do diálogo. A gente buscará agora a intervenção jurídica, mas antes dessa intervenção jurídica, pelo caminho mais fácil ainda, senhores, é a gente fazer a lei municipal, encaminhar para o executivo, porque pode, todas as nossas leis, vou dizer para vocês também. Essa questão porque é uma lei que vai tratar de pauta financeira e deveria vir do executivo. Todas as nossas leis em Brasília, elas saíram do legislativo, inclusive essa.
Ah, não pode, é inconstitucional. Tá aí, tá na emenda. Todas as nossas leis, elas tiveram origem de legislativo para executivo. Porque foi assim, porque se viesse de executivo para legislativo, a gente não tinha uma lei federal aprovada. Então, eu proponho para os senhores que aqui a gente faça também. Vamos fazer o caminho inverso agora. Vamos propor agora a gente faz a lei, a gente cria a lei, o mecanismo dos dispositivos legais que a Câmara tem, e envia para o Executivo, porque já temos a base, que é a lei federal. Então a gente não está criando aqui uma lei municipal, criando despesa para o município. A gente aqui apenas está pegando uma lei municipal e adequando a uma lei federal no seu dispositivo. Ela não é uma lei que ela trata de despesa ao executivo, então essa lei ela pode ser sim feita pelo legislativo e a gente vai levar para lá e a gente sabe que ele vai dar o veto. Isso é certo. E eu posso dizer aqui com os senhores hoje, com propriedade, porque estou usando essa tribuna, que essa lei ela vai ser vetada. Mas aí ela volta para esta casa e essa casa derruba o veto. E derrubando o veto, a gente ainda vai correr o risco de que ele não cumpra. E ele não cumprindo, a gente tem medidas legais, que aí só os senhores podem tomar essa decisão conjuntamente, que é trancar a pauta, que já houve também lá no Congresso Nacional. Em 2014, o Congresso Nacional trancou a pauta nacional. Não vota nada neste Congresso, enquanto não atender às necessidades dos agentes de saúde, que já estava lá uma pauta nossa há mais de ano, e se engavetando, levando para aqui, levando para ali, e não colocava em pauta. O presidente na época era Henrique Alves, deputado lá do estado do Rio Grande do Norte, era o presidente da Câmara na época, Henrique Eduardo Alves, que botou em pauta, trancou a pauta, e a pauta só voltou quando colocou como prioridade o projeto de lei dos agentes de saúde. Nós não temos outros caminhos a seguir mais, porque eu acho que todos esgotaram. A gente vai para os caminhos legais agora, que é buscar o Ministério Público. A gente vai estar acionando o Ministério Público, mas a gente precisa também que o mecanismo mais rápido, a gente sabe que está aqui, no Legislativo. O caminho mais rápido para a gente resolver esse problema ainda é trancando a pauta aqui, ainda é a gente criando a nossa lei municipal para que o prefeito cumpra. E a gente indo para o Ministério Público, a gente sabe que a gente pode entrar com a liminar, né, com cumprimento imediato, que é o que a gente vai tomar. A gente já conversou com os nossos jurídicos ontem do sindicato. Eles estão entrando com essa liminar de imediato, pedindo cumprimento de imediato, e a gente tem esse mecanismo da gente fazer aqui pela Câmara. Então, agradeço a sensibilidade de cada um de vocês, realmente, em nome de cada um desses trabalhadores que estão aqui. A gente agradece essa compreensão. Nós começamos com diálogo, e com diálogo nós conquistamos todas as nossas leis. Não é diferente em Brasília. A gente não viu aqui um agente comunitário jogar uma pedra em uma vidraça aqui na Câmara. Nós nunca fizemos isso em Brasília. Nós nunca jogamos uma pedra numa vidraça. Nós já fizemos movimento. Chegar no prédio do Ministério da Saúde, 3.000 agentes comunitários, dizer, desça ministro, e com 15 minutos o ministro descia. E recebia, e atendia, e encaminhava. Então, é um legado dessa categoria. É a passividade, é a capacidade de dialogar. E já considero isso aqui um avanço, olhando para cada um dos senhores. Na primeira reunião que a gente teve, a primeira vez que eu usei essa tribuna, eu já sentia o comprometimento de cada um de vocês. E eu sei que vocês estão comprometidos com essa categoria. Eu não tenho medo, e ninguém tem, desses trabalhadores. Todos esses trabalhadores têm a certeza que o que depender daqui dessa casa, a gente vai sair vitorioso. E que essa casa fecha com a categoria, porque esse povo, eles são os maiores também representantes do povo. Eu digo que não só os vereadores são representantes do povo. Eu, enquanto trabalhador, agente comunitário de saúde, eu me apossei disso. E tenho certeza, o agente comunitário de saúde, ele é também um verdadeiro legítimo representante da população do seu município. Porque é quem anda de casa em casa, é quem sabe todos os problemas. Então tá aqui, toda vez que vocês receberem uma plateia de agente comunitário de saúde, se sintam que vocês estão recebendo, toda a cidade de Iguaí está aqui representada.
Todos os problemas de Iguaí estão aqui sendo reivindicados. Toda a pauta de problema do município. Então eu quero agradecer mesmo a cada um de vocês e quero ouvi-los, né? Vamos ouvi-los. Qual o encaminhamento a gente vai dar a partir de hoje? O qual eu coloco, é o que eu falei para vocês. A gente encaminha o projeto de lei para o Executivo e a gente tranca a pauta a partir do momento que isso não ser cumprido. E peço aos senhores que a gente faça isso com formalidade de emergência, que a gente possa até fazer em sessão conjunta, para que essa lei ela seja criada o mais rápido possível. Ela pode ser criada até em 8 dias. É como eu digo, não tem mais aqui, a gente não está criando despesa ao município. A gente está dando legalidade, legitimidade, para que se cumpra o que já está aí. Então, agradeço mais uma vez, vamos ouvi-los, o que cada um de vocês tem de proposta para a gente, se a gente unifica os nossos pensamentos aqui com relação às minhas duas pautas, que trago aqui em nome da categoria, que é o trancamento da pauta, e que a gente também crie essa lei, encaminhe a lei para o senhor gestor, para que ele cumpra. No mais, a gente quer agradecer. Muito obrigado à acessibilidade de vocês. Muito obrigado por estar conosco, por ter caminhado conosco esse tempo todo. Muito obrigado a todos. Acabamos de ouvir aqui, mais uma vez, o representante do pessoal dos agentes comunitários. Enquanto eu estou aqui interinamente hoje, o senhor presidente não veio. E eu quero deixar aqui bem claro que possamos aguardar a semana que vem o senhor presidente tomar as medidas que ele achar que for necessário, certo?